Pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula de irrigação e drenagem. Não sei se vocês estão percebendo aqui, isso aqui é o que eu costumo, né, na disciplina, colocar como nome, né, não é um nome oficial, né, mas é um nome que eu costumo dar, que é, ao invés de irrigação e drenagem, eu costumo colocar fundamentos de irrigação, né, como também na disciplina de topografia, eu costumo chamar de fundamentos de topografia, porque o que a gente vê, se você comparar com o mundo, né, de assuntos relacionados à irrigação, o que a gente vê é uma coisa minúscula, microscópica, tá? Então eu costumo chamar de fundamentos de irrigação. Mas tudo bem, o nome oficial é irrigação e drenagem. Pessoal, nesse primeiro momento, né, o meu computador está sem câmera, então vocês estão ouvindo apenas a minha voz. Então é importante que a gente fique concentrado no que a gente vai ver aqui. Nesse primeiro momento nós vamos tratar sobre sistemas de irrigação, né? Vamos primeiro começar a definir o que é irrigação, depois a gente passa para os sistemas, né, de irrigação, para a gente entender algumas características, né, do sistema de irrigação. Nessa primeira parte, né, essa primeira semana que eu vou postar vídeos de no máximo entre 30 e 35 minutos, mas eu vou tentar deixar aí nos 30 minutos, tá? Nós vamos ver um assunto bem conceitual, né? Vamos ver alguns cálculos, vamos ver alguns cálculos, mas cálculos pequenos, né? Depois a gente começa, na segunda ou terceira semana, a gente começa a ver uma coisa mais de cálculo, em termos de umidade, de lâmina, né? Da aplicação de água. E vocês vão para vocês entenderem melhor. Irrigação não tem como fugir, envolve cálculo, tá? Mas nesse primeiro momento, eu quero que vocês fiquem tranquilos, nós vamos trabalhar, pessoal, a questão conceitual, tá bom? Questão bem conceitual. As atividades que eu vou colocar para vocês, provavelmente, pessoal, não é uma regra, mas provavelmente vai ser semanal, e eu costumo passar exercícios para vocês responderem, tá? E a gente costuma passar um prazo, né, dar um prazo bem interessante de dias, de 2 a 4 dias para vocês resolverem esses exercícios, mas não fico pensando também que o exercício é longo, que geralmente eu passo no máximo 10 questões, todas de marcar, tá certo? Todas de marcar. E no máximo 10 questões, não vai ter uma atividade com mais do que 10 questões para resolver, entre 5 e 10, tá bom? Não menos que 5, não mais que 10. Tá bom? E vocês têm que devolver para mim. No momento que eu postar essas atividades, eu digo a vocês o prazo, né? E digo como vocês, aonde vocês vão fazer, devolver, né, esse exercício resolvido, que eu vou passar um e-mail, tem um e-mail que eu criei, né, para receber só e-mails de vocês, e aí eu consigo, dentro desse e-mail, pegar essas suas respostas, né, fazer a correção e postar a nota, tá bom? Então vamos, é só ficar esperto no Siga, né, nas mensagens do Siga, nas mensagens do grupo do WhatsApp, que eu peço que vocês formem esse grupo do WhatsApp para a gente poder se comunicar, ter essa ferramenta de comunicação, tá bom? Então, pessoal, vamos começar a entender um pouquinho aqui o que é irrigação. Eu costumo, na minha primeira aula, procurar definir, né, esse termo aqui, ó, irrigação. O que é irrigação? Tá bom? A gente, como técnico, e vocês, né, que são futuros técnicos, precisam ter um conceito, né, bem edificado na mente de vocês, para que vocês possam, né, definir, né, o que é irrigação, tá? Eu vou dar um conceito, depois eu vou dar a minha opinião, fazer uma observação, algumas observações, e sempre dizendo o seguinte, pessoal, os meus alunos não são obrigados a concordar comigo. Às vezes eu dou uma opinião que é pessoal, aí eu deixo claro, olha pessoal, é minha opinião como professor, como agrônomo, né? Mas a maioria das informações que eu vou passar para vocês é de livros, né? É de ciência, é de pesquisa, tá? Então assim, mas mesmo assim vocês têm o livre-arbítrio de concordar ou não com determinados conceitos, né, que eu vou passar para vocês, com determinados cálculos, né? Mas é preciso que a gente tenha uma ideia do que eu estou querendo falar para vocês. Ó, como conceito, eu coloquei aqui um conceito. Esse conceito ele poderia ser até mais amplo, tá, pessoal? Mas eu coloquei só até aqui. Professor, vou ter que memorizar esse conceito? Seria bom, mas você pode, numa prova, você pedir o conceito, você pode colocar o conceito que você quiser. Contanto que tenha um fundamento dentro daquilo que eu tentei explicar para vocês, tá certo? Então, pessoal, o que é irrigação?
A irrigação, eu coloquei um conceito aqui bem bacana, é a aplicação artificial de água. É considerado artificial porque não envolve chuva, né? A irrigação, ela vem para repor, né, a quantidade de água que a chuva deixa, né, de aplicar ao solo. Então é a aplicação, né, a aplicação artificial de água sobre o solo, evidentemente, substituindo a chuva, né, ok, que é a aplicação, digamos, natural, né, para repor a umidade necessária, né, essa umidade necessária eu estou botando aqui em maiúsculo, né, tem uma razão por isso, na zona das raízes, tá, que irá, essa água, né, que irá favorecer o crescimento das plantas. Então é um conceito bastante geral e eu vou tentar conversar um pouquinho, tecer um pouquinho de comentário sobre essa umidade necessária aqui, tá? Deixa eu ver qual é o próximo slide, mas eu vou voltar já. Ah, tá, ok. Mas eu gostaria de dar um toque aqui para vocês o seguinte, ó, nós temos aqui duas figuras, tá? Nós temos uma figurinha aqui da esquerda, uma foto de um grupo, provavelmente de produtores ou trabalhadores, de azul deve ser trabalhador, de uma empresa de produção de hortaliça que está aguando, né? Aguando esses canteiros, provavelmente alface, tá? Aguando esses canteiros. Eu coloquei aqui, ó, irrigação ou aguação, né? Ou também chamada de molhação, né? O que eles estão fazendo, né? Se eu mostrar essa figura aqui, vocês vão dizer com certeza que esse homem aqui ele irriga a plantação dele. Eu não sei que plantação é essa, né? Não é alface, não sei se é coentro. A foto não está muito clara aqui para mim, provavelmente não para vocês também, mas se eu perguntasse se esse homem aqui irrigava essa cultura X aqui, esses canteiros, vocês diriam que sim, e se eu perguntasse se esses homens estão irrigando, tá? Vocês diriam aqui que não. Pessoal, eu não concordo com esse conceito. O conceito aqui está ok, está correto, tá? Mas o conceito geralmente dado, né, ou geralmente aceito nas conversas, né, quando você está conversando com alguém sobre irrigação, é que você irriga quando você utiliza um sistema de irrigação, bomba, aspersores, né, canos, né, e etc. E quando a pessoa está fazendo aplicando água desta forma com canteiro, você geralmente você diz, não, ele não está irrigando, ele agoa, né? O que não deixa de ser uma verdade também, tá? Mas eu gostaria de lembrar para vocês, pessoal, que a diferença que eu vejo, aí é a minha opinião pessoal, tá? Do que essas pessoas aqui, esses homens estão fazendo para esse daqui, na forma de aplicação de água, é simplesmente porque esse aqui, ele está utilizando um sistema de irrigação, uma bomba, está jogando água pressurizada, essa água é pulverizada, jogada na cultura e tal, e eles estão aplicando água com regador. Mas preste atenção, esses homens podem estar irrigando, na minha opinião, é uma opinião pessoal, tá? Eu não vou cobrar essa opinião de vocês, esse posicionamento eu também não vou exigir de vocês, mas na minha opinião, essas pessoas aqui, esses homens, eles poderiam estar irrigando também. Como assim? Ó, quando a gente fala no conceito de irrigação, a aplicação artificial de água sobre o solo, substituindo a chuva para repor a umidade necessária. Essa umidade necessária, para que eu saiba essa umidade necessária, eu tenho que medir, né, a quantidade de água que a planta está precisando. Eu preciso medir, né, a quantidade de água que a planta está precisando. Eu posso medir a quantidade de água que a planta está precisando utilizando um sistema de irrigação, né, posteriormente para aplicar água, ou eu posso medir a quantidade de água aqui, ó. Eu posso medir, por exemplo, a evapotranspiração, que é um conceito que a gente vai ver bastante na disciplina, evapotranspiração, eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele, e vai ter aulas mais específicas que a gente vai aprender a calcular a evapotranspiração, e através da evapotranspiração eu posso calcular a quantidade de água que eu vou aplicar nessa cultura aqui de alface, vamos supor que seja alface, nesses canteiros, tá? E ao invés de eu utilizar o sistema de irrigação, com tubulação, aspersores e bomba, eu venho aqui, vamos supor que eu calculei que por canteiro eu precisasse aplicar 50 litros de água, eu venho aqui e coloco 50 litros com um regador desse. Vamos supor que um regador desse tenha 10 litros, né, de volume, eu aplicaria 5 litros, mas eu calculei essa umidade necessária aqui. A diferença dessa situação para essa é que nesse caso eu não estou utilizando bomba, tubulação, aspersores, né, gastando energia, eu estou utilizando um regador, mas eu posso aplicar essa umidade necessária dessa forma e posso aplicar essa umidade necessária dessa forma aqui, né? Calculando tudo direitinho, a gente ainda não sabe como fazer, mas vamos aprender, tá certo? E a diferença que eu vejo é na forma de aplicação de água. Então, nesse caso aqui, uma resposta, se me perguntar se estão irrigando ou não, uma resposta rápida seria, não estão irrigando porque não utilizam
Perdão, não estão utilizando sistema de irrigação, tá certo? Mas é meia verdade. Eles, na minha opinião, eles poderiam estar irrigando dessa forma, né, aplicando água através de regadores, mas tendo calculado a quantidade necessária que a planta precisa para seu desenvolvimento. Tá? Então, eles estão, nesse caso aqui, irrigando ou molhando? Depende, né? Se eles não tiverem calculado absolutamente nada para determinar essa umidade necessária, né, que eu preciso, aí eles estão aguando ou estão molhando. Mas se eles calcularam, né, e estão aplicando dessa forma, eu considero isso aqui como sendo um método de irrigação. Né? Um método de irrigação. Tá certo? Então, o conceito de irrigação ele está intimamente ligado a essa umidade necessária. E essa umidade necessária eu calculo. Não é difícil calcular. Vocês vão ver que não é difícil calcular. Se eu calculo e aplico água dessa forma, na minha concepção, opinião minha, eu posso estar irrigando. A diferença é o método de condução de água que está diferente. Se eu calculo água e aplico ela dessa forma e calculo a quantidade de água e aplico ela dessa forma aqui, a diferença aqui, pessoal, é no método, na forma com que a água é aplicada. Aqui eu utilizo um sistema de irrigação, aqui eu utilizo o braço, né? Força braçal, um regador, né? Mas o cálculo foi feito. Se eu não aplico, se eu não faço cálculos dessa umidade necessária nessa situação, eu estou molhando. E na minha opinião também, se eu não calculo a quantidade de água, né, necessária para essa cultura e aplico a água dessa forma, eu também posso estar só molhando, apesar de estar utilizando o sistema de irrigação, tá certo? Gostaria de deixar bem claro que isso aqui é a minha opinião, tá? Porque eu não vejo assim, uma pessoa está utilizando o sistema de irrigação, mas não faz cálculo nenhum, não sabe quanto é a evapotranspiração, não sabe quanto choveu, e quanto de água caiu, não sabe medir absolutamente nada, não sabe nem a vazão desses aspersores aqui, que nós vamos ver um cálculozinho, né, para determinar essa vazão aqui dos aspersores, que é muito importante. E a pessoa simplesmente utiliza o sistema de irrigação e usa desse princípio. Não, eu irrigo minhas culturas. Olha, tudo bem, pode ser uma verdade para algumas pessoas, para mim não é. Ele pode estar só aguando, tá certo? Ele pode estar só aguando. A diferença dessa situação, dessa figura, para esta aqui, é a forma na aplicação da água, tá? A forma na aplicação da água. Tendo em mente esse conceito, nós vamos ficar, né, tentar memorizar esse conceito e lembrando, olha, essa umidade necessária precisa ser calculada se eu quiser, né, utilizar o conceito de irrigação. Senão eu utilizo o conceito de aguação independente da forma com que a água está sendo aplicada. Eu posso aguar dessa forma e posso aguar dessa forma. Eu posso irrigar dessa forma ou posso irrigar dessa forma. Eu espero não ter confundido a cabeça de vocês e ter tentado dar uma noção, né, do que é irrigação e o que não é. Quando eu aplico água sem fazer cálculo dessa umidade necessária, eu estou apenas aguando, molhando o solo. Né? Claro que os agricultores fazem isso e fazem com propriedade, com a prática. Né? Então eles não vão colocar água demais na cultura. Talvez até coloque, né? Mas não o suficiente para matar a cultura. Ninguém vai plantar e aplicar água demais para poder alagar tudo. Ninguém faz isso. Mas assim, eu gostaria de deixar bem claro, né, esse conceito de irrigação, mas ligado a essa umidade necessária, que a gente precisa saber como, né, eu calculo essa umidade necessária. E para finalizar aqui, ó, eu posso estar aplicando água dessa forma e estar irrigando, e posso estar aplicando água dessa forma e estar irrigando. Se eu, né, conseguir calcular essa umidade necessária de alguma forma, e tem várias metodologias, várias formas de se fazer isso. Mas eu posso estar molhando dessa forma e posso estar molhando dessa também. O que geralmente, pessoal, na minha concepção, o que geralmente o pessoal faz, né, principalmente em se tratando de pequeno produtor que utilizam sistema de irrigação, aí é diferente, né, é aguar, tá bom? É aguar, o que fazem é aguar, não é irrigar, no conceito pleno, né? Para repor a umidade necessária. Eu tenho que calcular isso. Tá? Eu tenho que calcular. Você pode. A pessoa tem como eu calcular a quantidade de água que um canteiro de alface precisa, tem, e é facílimo, pessoal. É facílimo, facílimo, facílimo. Tá bom? Vamos para a próxima. Próximo slide. Eu falei em umidade necessária e é importante que a gente, nesse conceito aqui de umidade necessária, pessoal, que é quantidade de água que a planta está precisando. Tá? Eu quero que vocês entendam dessa forma. Eu preciso definir, calcular, né, quanto
de água a minha planta precisa? Eu preciso responder essa pergunta aqui, pessoal. Quanto eu preciso aplicar? Pessoal, tem várias metodologias. Nós vamos trabalhar lá na frente com esse conceito de CTA, que significa capacidade total de armazenamento, né, de água. Aí vai envolver outros conceitos. Olha, pessoal, são muitos conceitos. Tem vários conceitos que a gente precisa começar a entender a coisa. O que é essa capacidade? Cadê o cursor? Tá aqui. Essa capacidade total de armazenamento, né, de água. É você fazer um cálculo com base na análise física do solo. Você pegar uma amostra de solo, mandar para o laboratório e dizer para ele, olha, faz uma análise física. Nessa análise física, o laboratório vai determinar o que a gente chama de capacidade de campo, que é a umidade máxima que seu solo, né, deve alcançar depois que você irriga. Você nunca deve colocar água acima da capacidade de campo. Essa capacidade de campo, pessoal, ela é medida em termos de porcentagem. Por exemplo, vamos supor que uma amostra de solo você mandou para o laboratório e ele diz, olha, a capacidade de campo do seu solo é 20%. Isso significa dizer que quando você aguar seu solo ou irrigar, a quantidade de água aqui, pessoal, não deve ser superior a 20%. Ou seja, cada 100 gramas de solo seco aqui deveria ter contido, né, 20 gramas de água. 20 gramas de água para 100 gramas de solo seco. Esse é o conceito, né, dessa interpretação desse valor percentual de 20%. Tá certo? Que eu estou falando aqui para vocês hipoteticamente. Tá? Então, sempre que eu irrigo, né, o meu solo deve ficar na capacidade de campo e não mais do que isso, senão eu estou colocando água demais para a planta. O ponto de murcha permanente, que é o PMP, é a quantidade de água que seu solo nunca deve alcançar. Interessante, né? A capacidade de campo é o máximo que ele deve alcançar e o ponto de murcha permanente é o mínimo. Aliás, não é o mínimo que ele deve alcançar. Ele nunca deve alcançar esse valor porque o solo está muito seco. Tem água? Tem. Mas o solo está tão seco que a planta não consegue mais retirar. Então o laboratório diz, olha, sua capacidade de campo é 20%, mas o ponto de murcha é 3%. Então você tem sempre que você permitir que seu solo seque, ele fica acima de 3%. Não pode ficar em 3%, porque em 3% o solo está muito seco, a planta já está sentindo sede. Tá bom? E depois eu vou trabalhar com você esse conceito também de capacidade real de armazenamento. Eu não vou falar nesse momento aqui, né? Mas esse conceito de evapotranspiração aqui é importante, né? Porque através da evapotranspiração, que é medido em milímetros, né, por dia, eu consigo estimar a quantidade de água que um canteiro que eu vou aplicar num canteiro de água, tá certo? Desculpa, num canteiro de uma cultura qualquer, alface, coentro, cenoura, etc. Esse conceito de evapotranspiração, que nada mais é do que uma estimativa da quantidade de água que está evaporando aqui do solo. Aqui tem água, tá? Então tem água evaporando aqui. E a planta, por ser uma estrutura viva, também ela está transpirando, né? A água evapora do solo, mas a água transpira da planta. A água é transpirada pela planta e evaporada do solo. Se eu estimar essa quantidade de água aqui que está passando, né, do estado líquido, né, para a forma vapor, se eu estimar, e o cálculo de evapotranspiração me permite, né, eu fazer isso, né, eu consigo saber qual é a minha evapotranspiração, que é medida em milímetros por dia. Né? Nós vamos ver um método específico que vai permitir a gente calcular essa evapotranspiração. Tá bom? Que vai calcular essa evapotranspiração. Eu vou fazer só um cálculo aqui, pessoal, para você ver como não é difícil. Ó. Deixa eu ir para um slide que está em branco, para mim poder fazer esse cálculo aqui para você. Eu vou pegar essa parte aqui que é um cálculo relacionado a custo, né? Mas eu volto para isso aqui no outro momento. Então vamos supor o seguinte, pessoal. Ó, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu determinei a... Opa, eu tenho que mudar aqui para caneta. Deixa eu mudar aqui para caneta primeiro, ok? Então vamos supor, pessoal, que eu consegui determinar a evapotranspiração, tá? Então eu vou chamar a evapotranspiração de ET. ET aqui, ó, tá? E vamos supor que eu determinei essa evapotranspiração deu 4 milímetros de água por dia, ok? Por dia. A letra é feinha porque estou escrevendo com aquelas canetas e não me acostumei com esse troço. Então a evapotranspiração 4 milímetros por dia, a gente não sabe ainda como calcular isso, mas tudo bem, né? A gente vai ver esse momento de cálculo da evapotranspiração depois. Então vamos supor que eu tenha um canteiro, eu vou chamar aqui de área do canteiro, tá? Tá feinho, pessoal, mas eu gostaria que vocês procurassem ter um pouquinho de paciência e anotassem esse cálculo aqui, tá bom? A área do canteiro. Vamos supor que o canteiro ele tenha 10 metros por 1 metro, tá? De largura, 10 metros de comprimento por 1 de largura. Isso aqui vai me dar, pessoal, 10 metros quadrados, né? 10 vezes 1,
dá 10, né? 10 metros quadrados é a área, não é, do meu canteiro. Pessoal, o entendimento dessa unidade aqui, né, de evapotranspiração, que é milímetro, né, 4 milímetros, o que é que significa? Por dia, né? Significa dizer que em um dia, no dia anterior ao que você calculou, evaporou, ou o mais correto é a gente chamar de evapotranspirou, né? 4 litros de água por metro quadrado. Então 4 milímetros é 4 litros de água por metro quadrado. 5 milímetros, 5 litros de água por metro quadrado. Ok? Então 4 milímetros de água significa dizer que em um metro quadrado evapotranspirou 4 litros de água. Mas o meu canteiro ele tem 10 metros quadrados. Tá? Então evaporou um volume X. Então como é que eu faço para calcular esse volume X? 4 vezes 10 se multiplica no formato de X. E 1 vezes V. Quanto é 1 vezes V aqui, pessoal? Aqui não é menos, tá? Foi um risco que eu dei aqui, mas deixa eu buscar aqui a borracha e apagar. Pronto. Vamos voltar para a caneta agora. Aqui. Então, então, o cálculo ele vai ficar assim, vai ficar 1 vezes V, né? Vamos lá então. 1 vezes V igual 1 vezes V aqui, né, pessoal? E agora 10 vezes 4, formato de X, regra de 3. 1 vezes V igual a 4 vezes 10. Quanto é 1 vezes V aqui, pessoal? É V. Então o V, que é o volume, vai ser o quê? Vai ser 4, né? 4 o quê? 4 litros, 4 litros vezes 10 metros quadrados, tá? Dividido, né, por 1. Opa, por 1 aqui. Esse 1 é 1 metro quadrado. Então vamos botar aqui 1 metro quadrado aqui, pessoal. 1 metro quadrado. Então isso implica dizer que o meu volume vai ser, né? Vamos lá. Esse metro quadrado eu vou cortar aqui e cortar aqui, ele sai, né? Desaparece, vai ficar 4 litros vezes 10, que vai dar quanto? 40 litros. 40 litros nessa área de 10 metros quadrados. Então eu vou botar aqui, ó, por canteiro, tá? Por canteiro, ok? Então, pessoal, só o entendimento do conceito de evapotranspiração me permite, já estou começando a calcular a quantidade de água que uma planta precisa, um canteiro de alface precisa. Se eu medir a evapotranspiração corretinho, utilizando uma metodologia que eu vou ensinar para vocês, um equipamentozinho de medição, né? Termômetro de máxima e mínima, e fazendo o cálculo bonitinho, se me deu 4 milímetros por dia e o meu canteiro tem 10 metros quadrados, eu vou colocar 40 litros hoje. Essa é o meu quanto, né? Lembra que a gente precisa determinar esse quanto? E me dá 40 litros por canteiro. Essa é a minha quantidade. É claro que, professor, eu vou colocar os 40 litros de uma só vez, aí você vai decidir, é questão de manejo agora. Você vai decidir se você vai parcelar essa quantidade de água ou não. Se você vai colocar os 40 litros, né, logo de manhã, todo de uma vez, né, e passar o dia todo sem aplicar mais água, ou não. Né, você pode decidir colocar, não, eu vou colocar 20 de manhã e 20 à tarde. Aí, pessoal, você está irrigando, mesmo que você esteja fazendo a aplicação de água através de regador. Mas na minha opinião, você está irrigando, mas é apenas minha opinião, na minha concepção. Tá bom? Então, pessoal, só apenas com esse conceitozinho de evapotranspiração e entendendo essa unidade aqui, né, milímetro, né, eu consigo calcular a quantidade de água estimada, né, que você deveria aplicar na sua cultura. É uma forma de você fazer esse cálculo. Gostaria que você anotasse no caderninho de vocês, e sempre que estiverem assistindo a aula, você anotar, parar o vídeo, anotar um conceito que eu falei, um cálculo, esse cálculo aqui, eu gostaria que vocês anotassem no caderninho de vocês, pode ser que eu cobre na prova, né, tá certo? Ok? Então, para a gente tentar ver quanto é, como é que eu calculo esse quanto, né? Eu mostrei uma metodologia aqui, existem outras que a gente vai ver também, mas essa é uma metodologia muito simples, muito bacana, tá bom? Vocês podem dar uma pausa aí, e aí vocês copiar esses cálculos aqui. Eu vou apagar tudo agora, tá bom? Eu vou apagar, deixa eu ver aqui, apagar todas, pronto, e vou voltar lá para aquele slidezinho que eu estava... a gente já estamos já acabando. Tá aqui, ó. É quanto? Ok, deixa eu voltar então, que eu acho que ele vai... Não, deixa eu adiantar aqui. Aqui, pronto. Tá bom? Então, com esse conceito de evapotranspiração, deixa eu voltar aqui para seta, né?
para esse conceito aqui de evapotranspiração, eu consegui converter essa evapotranspiração, esse conceito, num volume de água. Vocês já começam a saber, poxa, eu já estou começando a calcular o volume de água que uma planta precisa. Esse quando, pessoal, por exemplo, você não calculou 40 litros, não foi? De água que você deveria aplicar, 40 litros por canteiro, né? É a unidade de medida de água. E depois você vai ter que irrigar de novo. Quando eu vou ter que irrigar? Ou seja, quantos dias eu vou ter que passar sem irrigar para poder irrigar novamente, né? É o que nós chamamos de turno de rega. Esse quando é determinar esse turno de rega, nós vamos ver depois como a gente pode determinar esse turno de rega, que é o intervalo. Aí vocês podem até anotar esse conceito. O que é turno de rega? É o intervalo entre duas irrigações consecutivas, tá? Ponto. É medido em dias, né? Se nós calculamos o turno de rega e deu 2 dias, quer dizer que eu aplico 40 litros, né, por ocasião daquela irrigação que eu calculei, e 2 dias depois eu vou aplicar mais 40 litros, não sei, eu vou calcular a evapotranspiração de novo, vou fazer o cálculo multiplicando por 10 metros quadrados, né, a área do canteiro, e aí você tem um novo volume de água. Pode ser que seja menos do que 40 litros, pode ser que seja mais, mas pode ser que seja menos. É raro dar igual, né? Ou seja, a evapotranspiração ser igual todos os dias. Não é. A evapotranspiração ela é diferente, ela depende da variação da temperatura ao longo do dia. Se o dia está mais nublado, né, a variação de temperatura vai ser menor. Aí você tem menos evapotranspiração e menos volume de água para colocar. Tá bom? Então, essas duas perguntinhas elas precisam ser respondidas. O quanto, nós vimos já uma maneira de se calcular esse quanto, né? Através, né, da evapotranspiração multiplicada por uma área, né, a área de um canteiro, por exemplo. E o quando através do cálculo do turno de rega, que nós vamos ver depois. Eu só botei esses equipamentos aqui para a gente encerrar, pessoal, esse primeiro vídeo, que nós já estamos nos aproximando aqui dos 30 minutos, né? Talvez passe 1 ou 2 aí, é que existem ferramentas que você consegue medir a umidade do solo para te ajudar a decidir se você vai irrigar ou não, né? Que esse aqui é um tensiômetro, é um equipamento utilizado para se medir a umidade do solo. Esse aqui é um digital, né? Que tem para vender no comércio também, você encontra um tensiômetro digital, já vai lhe dar a umidade do solo diretamente, aqueles 20%, lembra de capacidade de campo? Que eu falei de 20%, eu vou parar a minha irrigação quando a umidade do solo alcançar 20%. Como é que eu vou saber que está em 20%? Eu posso medir, né, a umidade naquele momento. Então esse equipamento aqui, que é digital, ele dá umidade na hora, fantástico. Eu já vi esse equipamento em funcionamento. O professor Walter, né, do curso de agronomia, tem um equipamento desse aqui. Eu não sei se ainda está funcionando, mas ele tem, digital. Ele dá essa umidade na hora. Tá certo? Só que esse aqui, ele não dá umidade na hora. Você tem que entrar num gráfico para poder estimar a umidade do solo, né? Porque ele vai lhe dar a tensão com que a água está retida, né? Que é um manômetro, ele vai lhe dar a unidade de pressão, né? Quilopascal, por exemplo. E aí você converte esse quilopascal em umidade. Então esse aqui não. Esse aqui você já coloca no solo e ele já dá umidade direta. Aqui é um equipamento muito simples, você encontra na casa do agricultor, pessoal, em Parnamirim, Natal, não interessa. É um termômetro de massa mínima que serve para você calcular a evapotranspiração. Nós vamos ver como eu uso esse equipamentozinho, como a gente faz os cálculos posteriormente, tá bom? A gente viu agora como se utiliza a evapotranspiração para calcular, né, volume de água para aplicação. Mas eu não sei como calcular a evapotranspiração. Não é esse momento ainda, nós vamos ver depois, tá bom? Ok, pessoal? Eu acho que a gente poderia ficar aqui nesse primeiro vídeo, aí vocês dão uma revisada se quiser, né? E a gente volta no próximo vídeo, mas assim, fazendo uma continuação durante essa semana desse assunto que eu quero passar para vocês, que eu ainda não entrei no sistema de irrigação. A gente está apenas tentando entender o que é irrigação, né? Aplicação artificial de água para repor a umidade necessária. Essa umidade necessária envolve o quanto, né? Eu vou ter que estimar a quantidade de água que eu vou aplicar e quando, né? Ou seja, depois que eu aplico, eu vou esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias para mim poder aplicar novamente, determinando o turno de rega. Tá certo? E para mim fazer, turno de rega. E para mim fazer essa determinação dessa quantidade de água que eu devo aplicar, eu posso utilizar equipamentos de medição de temperatura para calcular a evapotranspiração. Eu posso utilizar um equipamento para medir a umidade, tá certo? Para você poder fazer o seu cálculo de irrigação, tá bom? Então eu acho que já faz um pouquinho mais que 30 minutos, a gente fica por aqui. E nos encontramos na próxima aula. Tá ok? Vamos ficar por aqui então.